O efeito Tinder. Muito se fala dos efeitos culturais sobre a mudança dos costumes das pessoas. Que os problemas que a gente está tendo agora nas relações costumam ser traçados a isso, a uma mudança na cultura e a mudanças que por décadas e décadas vêm acontecendo. E é verdade, mas nesse vídeo eu vou focar num outro lado, que eu acho que nos últimos anos teve uma mudança qualitativa drástica, que está se misturando com as coisas que vieram acontecendo, mas que é um marco forte o suficiente para que isso deveria estar sendo olhado isoladamente, como um fenômeno separado. E forte para sozinho mudar muita coisa. Eu peguei aqui uns artigos, não é uma pesquisa super séria, confirmada, peer-reviewed, não sei o quê. Mas, assim, tudo que eu vi por aí em pesquisas sérias confirma essa ideia de que os 80% piores homens competem pelos 20% piores mulheres e as 80% melhores mulheres competem pelos 20% melhores homens. Quer dizer, a maior parte das mulheres ela é atraente o suficiente e elas só querem os topo 20%. A maior parte dos caras não é atraente e só tem chance com as mulheres que os melhores homens não querem. Essa é a economia do amor nos aplicativos. E a ideia que eu quero trazer aqui é de que isso sempre foi assim, num certo sentido. Você tem as pesquisas, eu mostrei naquele meu vídeo da hipergamia neolítica e tal. É fato que um número restrito de homens tende a reproduzir comparado com o número de fêmeas. Então, as fêmeas são mais seletivas que os homens nesse sentido. Óbvio, porque elas vão ter o filho, faz mais sentido. E essa é uma daquelas coisas que você observa o espelho, né? Que a natureza, algumas coisas a cultura vai ao contrário da natureza, mas nessa ela tá dobrando. A natureza faz com que os homens compitam de forma que só os melhores funcionem, e a cultura dobra isso e faz com que seja mais ainda assim. Que seja mais restrito ainda quem consegue ter sucesso e quem não consegue. Mas o meu ponto aqui é o efeito da racionalização. É uma coisa que eu trato bastante nos meus vídeos, que tem a ver com a crítica do Adorno e Horkheimer na dialética do esclarecimento. Como que o processo de tentar esclarecer as coisas, de red pillar, ele leva a blue pill eventualmente. Porque você quer red pillar, você quer entender pra melhorar a sua vida. Você não é idiota, você não é masoquista, você não quer entender pra sofrer, você quer entender pra melhorar, pra resolver. E daí chega uma hora que não resolve mais. Mesmo se tudo der certo, a compreensão vai resolver um monte de coisa, mas alguma hora ela resolveu o que tem pra resolver. E aí sobram umas coisas que ela não resolve, e mais, que alguns mitos resolveriam, em vez de esclarecer, que obscurecer resolveria. E o que você quer mesmo é resolver o problema. Então assim como você resolveu esclarecer as coisas pra resolver o problema, depois você decide obscurecer as coisas pra resolver o problema. O que isso tem a ver com essa história? O Tinder ele é uma racionalização, uma otimização do processo normal da coisa. Só que quando você otimiza e aperfeiçoa a ponto de realmente as pessoas têm aquilo que elas querem, sabe? O processo inteiro é subvertido. Você pensa, eu quero ser feliz, e daí você vai trabalhar e arruma uma namorada e não sei o que, um monte de coisa que é meio ineficiente, que traz felicidade, mas também traz infelicidade, que às vezes é bom, às vezes é ruim. E daí você pensa, não, então vou ser 100% feliz. Aí você se tranca no quarto e injeta heroína o dia inteiro. E o que acontece? Então o que acontece é que, para a maior parte das mulheres e para a maior parte dos homens, o jogo, quanto mais racionalizado ele fica, mais difícil ele fica. Porque para a maior parte das mulheres, é ideal que esses 20% top homens, eles não tenham acesso a 100% das mulheres do mundo. Quanto mais mulheres eles puderem ver, sendo que se não tiver otimizado o sistema, essa é a questão da racionalização, de quando você otimiza totalmente o sistema. A competição fica brutal. Então o Tinder e os aplicativos, eles garantem que o negócio seja totalmente racionalizado, de forma que vai ferrar 80% dos homens e 80% das mulheres. E outra consequência é que a maior parte das mulheres despreza esses 80% dos caras que tá infeliz. Mas esses 80% dos caras infelizes não despreza a maior parte das mulheres. E pra mim, o clima atual de desprezo em massa das mulheres pelos homens é isso. Elas viveram nos últimos anos nessa situação consistente em que tem uma massa infinita de homens. Imagina que toda mulher que fez Tinder e usou por um tempinho, a vida dela é essa. Ela experienciou isso. Como é ser desejada infinitamente por uma massa absurda de homens. Por basicamente infinitos homens. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo, 8 bilhões de pessoas no mundo, sei lá. É meio que isso. Você é desejado por um número que é objetivamente infinito de caras. Tem aquela história de você tá com saudade da mulher... olha o celular dela que passa. Cara, olha o Tinder dela que passa. Essa é a questão. E aqui que o negócio vai ficando mais cruel. Porque, por definição, as mulheres sabem que, assim, os caras, quanto mais racionalizado o esquema tá, e a essa altura tá muito racionalizado, elas conseguem saber por definição que, assim, qualquer cara que não tá absurdamente nadando em haréns, é porque ele é um merda. Entendeu? Como é que a mulher distingue o cara que tem algum valor do cara que não tem valor? É justamente assim. O cara que tá totalmente feliz, perfeito da vida dele, só assim. Porque qualquer cara que tá nesse topo do 20% tem uma chance enorme de estar totalmente feliz, sem nenhum problema, ele, nossa, totalmente tranquilo.
tem essa divisão de assim... Eu já vi essa briga algumas vezes. As meninas ficam falando que os caras só falam mal de mulher porque eles são fracassados. E daí os caras respondem, não. A gente sabe que os caras que ficam idealizando mulher, que são os fracassados. E é verdade, tem os dois lados da coisa. O ponto é que os caras que... Os verdadeiros 20%, os caras que estão no topo e estão bem... A porcentagem deles que tem qualquer motivo pra falar desse assunto, se importar com esse assunto, é quase nula. A maior parte desses caras simplesmente é feliz, pode nem saber por quê, porque flui. Mulheres fluem na direção dele naturalmente. E aí, perceba como o esquema de lucro a partir dessa situação é perfeito, é maravilhoso. Os aplicativos, eles usam os top 20% alfas para atrair as mulheres e usam os 80% mulheres para lucrar com os 80% homens. E quanto mais perfeito for esse esquema, mais, sabe, quanto mais otimizado tiver esse esquema, mais eles têm o potencial de lucrar. E essa cultura da otimização e do Tinder, ela também me lembra um pouco... O problema é que os Black Pillars americanos... Sabe aquela ideia de que pros Black Pillars americanos as mulheres só se importam com a genética e é isso, entendeu? Não importa dinheiro, não importa status, tudo isso é palhaçada. Tudo isso é papo de boomer. As mulheres só querem saber do alfa, do material genético supremo. E eu acho que isso tem a ver com o mundo do Tinder. O mundo da otimização, em que 80% das mulheres têm acesso aos alfas, aos caras top mesmo, aos alazões. E aí, quanto mais deles ainda por cima tiver, por que ela vai se contentar com um cara que não é um desses, sendo que ela tem chance? Ela pode ficar, e ainda por cima é bom enquanto ela tenta. Ela vai arrumando alfa atrás de alfa e alguma hora ela acha um alfa que aceita ela. Não vai ser perfeito e daí ela vai ser infeliz, e daí você vai ver todas essas reclamações que as meninas têm de que os homens são abusivos, relacionamento abusivo e tal. Por quê? Porque elas estão tentando namorar um cara que tem todas as outras mulheres como opção. Porque é só esses caras que as mulheres tentam namorar. Se o negócio tá otimizado. Se não tá otimizado, as mulheres acabam se contentando com caras que não estão acima da nota, então tem um número maior de caras felizes, a mesma coisa dos caras, acabam umas minas que não são tão boas assim, conseguem assegurar um alfa pra elas. Você tem, por causa da ineficiência do processo, um número maior de pessoas felizes, porque pensa que as top mulheres e os top homens, o processo não precisa estar 100% otimizado pra eles serem felizes. Só que pros outros caras, provavelmente quanto mais otimizado tá, mais impossível é que eles sejam felizes. Tem vários aspectos também pra falar sobre isso, mas eu queria só fazer esse ponto aqui, sobre o mundo em que a gente vive hoje. Pra mim, a cultura atual é o resultado de toda mulher ser dita diariamente em todas as redes sociais e nos aplicativos de paquera que o mundo deseja elas muito e tá extremamente infeliz que não consegue o amor delas. O amor delas é a coisa mais importante. Elas têm um valor supremo. E os caras são todos uns mega fracassados, a menos que eles estejam nadando em mulher. Vou fazer alguma hora um vídeo pro canal principal sobre uma revolução logística, porque pensa que o Tinder ele é uma revolução logística, de trazer transporte de informação, transporte de pessoa, transporte de coisa. Ele é uma revolução que faz com que as pessoas que estão um cara na China e um cara no Brasil, quer dizer, uma mina na China e um cara no Brasil, conseguem se juntar instantaneamente, num clique. E elas juntam o mundo todo, então ela aperfeiçoa ao limite máximo todos os fatores. Mas é isso então, galera. Valeu por assistir. Vejo vocês nas transmissões ao vivo. Até a próxima. Puta, agora vocês me fizeram pensar no BBB, que eu não vi, mas eu vi algum tweet de alguém falando sobre alguma coisa assim, que tipo, alguma mina falou que achava bonito quando o casal casava com a mesma cor. É mais racional seguir as crenças populares? Fiquei confuso nesse ponto. Não, é que isso, você já tá tentando concluir uma coisa. Aquele vídeo não era sobre as conclusões, era sobre a crítica. É que tipo, são 3 estágios, não 2. Não é que assim, ou você é cético ou você é crenças populares. O primeiro estágio você é crenças populares. O segundo estágio você é cético. O terceiro estágio você tem que ultrapassar isso, entendeu? Você tem que perceber, você tem que ser cético com relação ao ceticismo pra perceber a verdade das crenças populares idiotas. Você tem que ser melhor que elas. O cara que é inferior, o cara que tá no primeiro nível, ele tipo se nivela com a crença popular e ela não faz sentido. Aí ele vira cético. O terceiro nível é o cara que percebe o problema do ceticismo, porque ele tá duvidando do próprio ceticismo, e ele percebe como que aquela coisa que, entre aspas, tá errada, na verdade tá certa, sabe? Como que a crença popular é tipo... não é que ela é errada, ela é imperfeita. E daí ela tem a sua verdade ali, uma coisa assim. Entendeu? Mas a questão acho que são 3 estágios, não só 2. Mediterrâneos são superiores? É isso aí, Budby. Mediterrâneo Master Race. Valeu por quem colou, galera. Valeu pela presença, valeu pelos novos subs. Colar pra me animar. Vamos, time. Ih, peraí, chegou minha comida. Alô? Boa noite. Tô descendo, obrigado. Ih, tá vendo? Se eu tivesse uma namorada, ela podia jogar pra mim agora, mas eu não tenho. Migtal refutados.